Amém? Quem é trabalhador e conhece essa ferramenta aqui? Metade da igreja. Irmãos, essa noite nós vamos falar e nós vamos ter da parte do Senhor uma palavra que vai mover a nossa fé. Não é uma palavra de um homem, não é uma palavra de alguém qualquer, mas é uma palavra vinda da parte do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. E a palavra de hoje é: espere a chuva cavando. Amém? Quem entendeu? Espere a chuva cavando. Vamos, igreja, espere a chuva. Amém. O título tu já decorou, isso já é uma boa coisa para o restante da semana. Mas eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 3 e no verso 9. Quem já usou bastante dessa ferramenta, irmãos? Olha aí, ó, homens e mulheres, isso faz calo pra caramba na mão da gente, né? Oi? Qual é o nome da ferramenta? Tem algum outro nome? Eu conheço por chipa. Outros conhecem por pá. Mas sendo chipa ou sendo pá, consegue cavar? É possível cavar com ela? Amém? Até com as mãos é possível cavar, meu irmão. Não é o que fala em Salmos? Até com as mãos, doendo as mãos, com choro, a gente vai semeando. Com choro a gente vai rasgando a terra. Mas quando a gente retorna com os feixes debaixo dos braços, agradecendo ao Senhor. Até com a mão. Mas se dá para facilitar com uma ferramenta, facilita. Sim ou não, irmãos? 2 Reis 3, verso 9 e em diante. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? E um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. E Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Algumas versões dizem um tangedor. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas no vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo do caminho de Edom e alagou toda a região. Amém? Glória a Deus. Onde nós moramos, irmãos? Em um vale. Então é uma palavra que eu entendo como algo
importante da parte do Senhor. Algo para nos despertar e saber quem nós somos, aonde nós estamos e a quem nós servimos. Às vezes, irmãos, nós não sabemos quem somos, não entendemos aonde estamos e não temos a noção de quem nós servimos. Nós servimos um Deus que vai muito além dos nossos próprios desejos. Mas mesmo assim, servindo um Deus que pode nos dar tudo e qualquer coisa, porque Ele é poderoso para nos dar, para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos. Mesmo assim, Ele quer usar cada um de nós para fazermos parte de um grande projeto, não um projeto de sobrevivência, mas Ele quer que nós façamos parte de um projeto de vitória. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém? O Senhor não quer que você só sobreviva, irmão. O Senhor não quer que você fique 24 horas do seu dia, 7 dias da sua semana, 30 dias do seu mês, sobrevivendo, vivendo triste, correndo atrás, sempre correndo atrás do vento. Não é este o plano do Senhor. O plano do Senhor, Ele vai muito além, e nós vamos pegar isso e trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, aquilo que esses reis viveram, aquilo que esse povo viveu, porque eles creram, porque eles viveram, e mais do que isso, eles obedeceram. Pastor Dalsoto costuma dizer que a obediência precede a bênção, e essa palavra traz essa realidade para nós. Irmãos, se não está no nosso coração obedecer, se não está no nosso coração, no coração da igreja essa noite, obedecer a palavra do Senhor, essa palavra não é para nós. A palavra do Senhor é para aquele que quer mais do Senhor, mas aquele que quer em obediência, aquele que faz em obediência, porque aquele que ama, a Ele obedece. Aquele que ama a mim e obedece os meus mandamentos, esse me ama, esse ama o meu Pai. Sim ou não? Não é o que a palavra diz? É sim, é o que a palavra diz. Então a promessa, irmãos, está em Cristo, e Ele é fiel para completá-la na sua vida. A palavra, a promessa está em Cristo, e Ele é fiel o suficiente para completar na vida da igreja. E nós temos que tomar essa palavra, obedecer e confiar nos planos futuros do Senhor. O seu futuro não está no controle das suas mãos. O seu futuro, ele não está no controle do seu bolso. O seu futuro não está no controle do seu intelecto. O seu futuro não está no seu controle. O seu futuro está no controle do Senhor, porque Ele é perfeito. Ele te escolheu desde o seu nascimento. Ele sabe o que Ele tem para você, que não são pequenos os planos, mas são planos grandes, são planos de paz sobre toda a igreja. São planos de prosperidade sobre toda a igreja. E eu não me refiro só à grana, eu me refiro a uma vida plena em Cristo Jesus, uma vida de alegria, onde o choro dura uma noite, mas a alegria pela manhã ela chega. É isso que é viver no Senhor, na promessa de Cristo, irmãos. Mas para vivermos essa promessa, para vivermos essa verdade, essa realidade, nós precisamos ser fiéis. E só é fiel aquele que obedece. Amém? O versículo 9 diz que eles não tinham mais água. Você depois lê, você relê durante a semana, e o Senhor vai falar muitas coisas que não vai dar tempo de falar tudo hoje à noite. Mas o Senhor vai estar falando no teu coração. Então não perca isso, meu irmão. O rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, e depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Irmãos, eles estavam indo para uma guerra, eles estavam indo para uma batalha. Juntaram 3 reinos,
rei de Judá, o rei o rei de Israel e o rei de Edom. E eles se juntaram, e eles se fortaleceram. Imagina, 3 exércitos. Não era um exército, não eram 2 exércitos, amigos. Eram 3 exércitos, bem preparados, que estavam enfrentando um inimigo. 3 contra 1, se for ver aos nossos olhos, covardia. Mas esses homens tinham uma coisa, que em 7 dias de marcha, que nem tinham começado a guerra, já estavam sentindo falta de algo, de água. Irmãos, lá em casa falta muita água, Deus o livre. E como a água faz falta, exceto no verão por causa do ar-condicionado. Mas faltar água é muito pior do que faltar luz. Sim ou não? É muito pior. A água, sabe, a nossa vida é baseada na água. O nosso corpo, eu não vou saber a porcentagem, mas a grande parte do nosso corpo é água. Então a água é vital, a água é vida. E nesse momento eles estavam indo para uma guerra, e estavam cada dia que passava, eles estavam ficando cada vez mais enfraquecidos. Por quê? Porque cada dia que passava, diminuía a quantidade de água. Cada dia que passava, diminuía a quantidade de água. Cada dia até que eles chegam aos 7 dias e não tinha mais água nenhuma. Adiantava os 3 exércitos juntos, irmãos? Adiantava? Não. Por quê? Porque eles estavam desesperados. Tanto que Josafá disse: pelo amor de Deus, tem algum homem de Deus aqui nessa terra, para que a gente possa consultar? Porque sem água, nós vamos ser derrotados. Sem água não adianta nós termos todas as armas. Sem a água não adianta nós termos todas as condições. Sem a água não adianta nós fazermos estratégias. Sem água nós vamos morrer. Nós estamos sem água, os soldados estão sem água, os animais estão sem água. Nós vamos ficar no meio do caminho. Tinha tudo, irmãos, tudo preparado para uma batalha, tudo preparado para uma guerra, só não tinha água. Não adianta nós estarmos preparados, termos as melhores estratégias para a nossa vida, termos as melhores estratégias para o nosso trabalho, termos as melhores estratégias para o nosso futuro, termos as melhores estratégias para tudo aquilo que nós pensamos que nós queremos e entendemos que merecemos. Não adianta ter todas essas estratégias prontas se nós não tivermos a água da vida na nossa vida, com o perdão da redundância. Não adianta, nós queremos dar passos sem termos a água da vida em dentro de nós. Quem é a água da vida, irmãos? Por isso que eu falei no início, nós temos que saber quem nós somos, aonde nós estamos e quem nós servimos. Quem é a água da vida, igreja? E sem Ele, nós vamos morrer no meio do caminho, sem antes mesmo enfrentar as nossas batalhas. Sem Jesus, nós não conseguiremos chegar ao ponto de enfrentar as nossas batalhas. Então, se está difícil, irmão, beba da água que a samaritana bebeu, beba da água que aquela cidade recebeu, beba da água, irmãos. Apocalipse 22 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Jesus está à disposição, irmãos. A água da vida está à disposição. A água que nós bebemos e que sacia a nossa sede para todo sempre está à nossa disposição. Mas nós primeiro queremos montar todas as estratégias possíveis, juntar todos os aliados possíveis, montar a minha fortaleza, fazer tudo o que eu posso, para depois ir matar a minha sede. Jesus é a água da vida, Ele é o primeiro, irmãos. A água não pode faltar, a água é vida, a água é vital. Sem água nós morremos, sim ou não? A água natural, sem água natural, você morre ou não? Sem a água, Jesus, água da vida, você morre ou não?
E por que nós ainda continuamos teimando em não beber da fonte? Nós precisamos beber todos os dias da água da fonte. Porque senão, irmãos, nós vamos dar 7 passos, 7 dias nós vamos caminhar, não vamos chegar nem a encontrar o exército inimigo, e nós já vamos ter grandes problemas. Água é o símbolo de uma expansão de avivamento. Água é o símbolo de uma expansão, de um novo do Senhor na tua vida. A água é o símbolo de uma expansão do novo para a igreja. É Jesus, irmãos, é Jesus, a água da vida. No 12 diz assim: Josafá prosseguiu e disse: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Falar com quem? Com Eliseu, com o profeta. Todo avivamento, toda nova história, todo o avanço, meu irmão, ele precisa de um profeta. Por quê? Então eu vou ter que ir atrás de um monte de gente? Não. O profeta, ele anuncia da parte de Deus para o povo. Ele anuncia a palavra para o povo. Por isso que quando nós precisamos da palavra de Deus, nós buscamos no Senhor, na palavra do Senhor. Lucas 7, no verso 28, Jesus, ele está falando à multidão, e ele está falando sobre João Batista nesse momento, e ele diz à multidão assim: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há profeta maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. De quem Jesus estava falando, irmãos? Dele próprio, porque ele é o maior profeta. Dele vem a palavra verdadeira. Então nós não precisamos andar desesperados. Não se desespere atrás de uma palavra. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá na imersão que nós tivemos, muitos homens de Deus. E eu sou de um tempo que quando vinha assim os homens de Deus, né, os profetas do Senhor, né, nos cultos e tal, se ele vinha para cá, eu dava um jeito de vir para cá para ver se ele botava a mão na minha cabeça. Se ele ia pregar para lá, eu já ia. Eu era bem pequenininho, era fácil para mim ir no meio, porque eu tinha certeza que aquele homem de Deus tinha uma palavra para mim. E eu ficava esperando, e ele não vai. E várias vezes nunca botaram a mão na minha cabeça. Às vezes botava. Irmãos, e lá eu voltei à minha infância. Porque lá quem foi no ano passado sabe que são homens que têm palavra de Deus, irmão. E eu fiquei assim, e eu encarava os caras. Eu ficava assim, ele vai ver eu encarando, e Deus vai falar no coração dele, ele vai falar para mim uma coisa. E daí, não falava. Que vergonha, irmãos. Que vergonha o pastor de vocês passou. Bem quietinho, eu já estava encolhido no meio daquele monte de homens de Deus. Naquela hora, por quê, irmãos? Porque eu estava esperando uma coisa humana. Homens de Deus, eu não estou aqui dizendo que você não pode ouvir homens de Deus. Não estou dizendo isso, seria contra a palavra de Deus. O que eu me refiro, o que eu vivi, irmãos, foi o desespero, porque algo tocável, tangível, que eu consiga ouvir, sabe? A minha preocupação era eu conseguir ouvir para ter certeza que era. Aonde a palavra de Deus diz que eu preciso dar atenção, dar ouvidos para as coisas espirituais e não naturais. E como que o Espírito Santo me disse: busca mais, rapazinho, busca mais e tu vai me ouvir mais. Busca mais a minha palavra e eu vou falar mais contigo. Não entra em desespero, procurando 1, procurando 2, procurando 3. Eu sou suficiente para ti. O Espírito Santo está dizendo nessa noite, irmãos, Ele é suficiente para a igreja do Senhor.
Ele é suficiente para mim e para você. Ele é a água da vida. Então, irmãos, precisa toda a nova vida, todo novo de Deus, ele precisa de um profeta. Por quê? Porque todo novo na sua história, ele precisa partir da palavra de Deus. Não pode partir de uma ideia, não pode partir de um método, não pode partir de uma novidade terrena. Tudo na nossa vida tem que partir da palavra de Deus. Vocês compreendem isso, irmãos? Porque se vocês compreenderem isso, não vão passar vergonha que eu passei. Amém? E o Senhor diz que João Batista foi o maior de todos os profetas nascido de mulher. Mas o menor no reino dos céus é muito maior do que ele. Então nós vamos buscar em Jesus. Nós sempre vamos buscar em Jesus. Abre no verso 15 aí, no mesmo Reis 3. Mas agora, tragam-me um arpista. Alguns dizem aqui, tragam-me, algumas versões pode dizer, tragam-me um tangedor. E enquanto o tangedor estava tocando, o poder do Senhor veio sobre o profeta, veio sobre Eliseu. Irmãos, a construção do seu milagre, ela precisa ser realizada aonde exala o cheiro e a presença do Espírito Santo. A construção do seu milagre não vai ser proporcionada, não vai ser iniciada pela nossa emoção. Quando a Bíblia diz, chegou um homem, chegou um músico ali e começou a tocar, a presença de Deus veio sobre o profeta. E quando a presença de Deus veio sobre o profeta, irmãos, a palavra de Deus foi sobre o povo. Então, irmãos, deixa eu dizer, não é em qualquer ambiente que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Não é em qualquer ambiente. Eu não sei como nós estamos formando os nossos ambientes na semana. Eu não posso dizer, já vamos para pá, irmãos, calma que vai chegar lá. Mas a grande questão, antes de nós colocar a pá, nós precisamos preparar um ambiente de milagre. Nós precisamos preparar esse ambiente de milagre, e isso tem a ver com a pá. Tá bem? Irmãos, não é no meio da briga familiar que Jesus vai falar, que Jesus vai depositar os projetos dele. Não é no meio da nossa preocupação, da minha preocupação, em que homens viessem e dissessem para mim o que eu queria escutar. Não é nesse meio, irmãos. Não é no meio da minha segurança, seja ela financeira ou intelectual, ou da minha empresa que eu trabalho ou que eu tenho. Não é nesse meio, não é esse ambiente que vai gerar, irmãos, um ambiente, uma construção de milagre, porque o milagre que vem do Senhor não age pelo natural. O Senhor nunca age pelo natural, Ele usa o natural, mas Ele sempre age do sobrenatural, porque as nossas coisas, elas vêm do céu e se concretizam aqui na terra. Amém, irmãos? Elas precisam ser formadas, e já está pronto, porque os sonhos de Deus já estão prontos em relação à nossa vida. Então esse instrumentista, esse arpista, esse músico, esse tangedor, ele vem e começa um tempo de louvor, um tempo de adoração, e aquele louvor, aquela adoração. E agora eu quero separar a música, irmão, para falar sobre a vida. Imagina que você é um lindo violão, é uma linda guitarra, no meu caso uma bela bateria. O som que sair de cada um de nós, ele precisa ser um som que adore, que glorifique o Senhor. A nossa vida precisa ser um altar de adoração. Quando nós vemos a música, irmãos, não era qualquer Zé Mané que estava tocando aqui, mas era um homem. Quem pegava o instrumento,
Quem pegava, o profeta chamava, irmãos, era para uma grande obra. A nossa vida, irmãos, ela é chamada sempre você vai ser chamado para uma grande obra. Então, exale a adoração, seja um sacrifício de adoração, viva uma vida de adoração. O que é uma vida de adoração? É viver na presença do Senhor, pensando do Senhor, vivendo para o Senhor, entregando para o Senhor, sendo um sacrifício para o Senhor. Se você quer saber um pouco mais sobre adoração, converse com os nossos irmãos, com o ministério de louvor. Não se baseia, eu ouço eles conversarem às vezes, e eles não limitam a adoração em meros acordes, ritmos. Não, irmãos, nossa vida precisa ser um altar de adoração. Nossa vida, porque quando nós nos tornamos um altar de adoração, nós vivemos em um ambiente propício para a palavra de Deus ser trazida e para ser gerado o milagre do Senhor. Você crê nisso? Quantos adoradores nós temos aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! Porque em Mateus 21 fala sobre o cumprimento de uma profecia que foi trazida lá em Salmos 8, aonde diz: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus responde: sim. Vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Irmãos, a nossa vida, nós precisamos voltar a uma inocência. Nós precisamos deixar de ser malandro na presença de Deus. Amém? A malandragem com o Espírito Santo não funciona. Quando eu digo ser malandro, é tentar persuadir o Senhor. Ninguém engana o Senhor, irmãos. Ninguém engana Jesus. Pelo amor de Deus. Ninguém engana a Jesus, e a gente às vezes quer chegar na presença de Jesus malandramente. Não quis trazer a lembrança, a música, mas acabou. Mas a gente quer chegar às vezes na presença de Jesus de uma forma malandra, sabe? Apresentando algo que nós não temos, apresentando algo que nós não somos, e queremos dizer para o Senhor, queremos definir para Jesus o que nós merecemos. Meu irmão, a primeira coisa, antes de pedir qualquer coisa, antes de pedir nós precisamos entregar. Antes de receber, nós precisamos dar. Dê tudo que você tem, dê tudo que você é. Não para receber algo em troca, porque você já recebeu tudo, irmão. A vida de Jesus foi entregue por mim e por você. Essa semana eu orei sobre isso. Jesus me fez orar sobre isso. E quando eu orei aquela frase: Jesus, tem um bocado de coisa, mas Pai, meu Deus do céu, por que eu estou pedindo? Se o maior, se aquilo que tem de maior, que foi o teu filho, tu já deu em meu lugar, Jesus. E aquilo constrangeu meu coração, irmãos, porque eu sou muito pedinte. Eu peço bastante mesmo. Está errado pedir? Não está errado pedir, mas tem horas que nós precisamos agradecer, porque o maior milagre nós já recebemos, que foi Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, irmãos, e nós recebemos esse maior favor que nós temos. Foi o maior crime já feito na face da terra, mas foi o maior benefício que a humanidade já teve, porque é a oportunidade da salvação a cada um de nós. Mas deixa eu passar adiante aqui. Nós precisamos ter cuidado para que as coisas chamadas do Espírito, chamadas de avivamento, não nos distraiam. Não se distraia com qualquer vento aí, irmãos, que dizem que é do Senhor, que é do Espírito.
palavra vinda de Deus, ela precisa se cumprir. Não é qualquer coisa que falam para você que você deve aceitar. Não é qualquer emocionado, qualquer malandro que vai trazer uma palavra para você, seja ao vivo, a cores, seja na internet, seja onde for. Busque no Senhor, irmãos. Busque no Senhor, busque na palavra de Deus. Semana passada um dos meninos me mandou uma mensagem com uma dúvida, e eu disse assim: cara, pode, quando tiver dúvida, manda. Se eu não souber, a gente vai aprender sozinho, vai aprender junto, mas não faz nada. Tá na hora de trabalhar, vamos lá? Só eu me assustei? Irmãos, não se emocione com qualquer evento que aparece por aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Vamos para o final aqui. Só Deus pode fazer chover. Verso 17 do capítulo 3. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento e nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor ainda é pouco, Ele também entregará Moabe em suas mãos. Irmãos, cavar a cisterna, porque o profeta disse, pela palavra de Deus: cavem cisternas, cavem poços nesse vale, porque a água virá. Cavar cisternas não depende de sentir. Quem aqui sente muita vontade em passar o dia cavando? Quem aqui não depende de sentir, não depende dos movimentos que acontecem. Irmãos, quando você é chamado a cavar, você cava pelo quê? Por obediência. Tem que continuar a construção, tem que fazer uma vala, tem que fazer buraco, e você vai lá e faz por obediência. Não é porque você se sente maravilhado de fazer calo nas tuas mãos, você faz por obediência. E a palavra de Deus, ela traz isso, irmãos, porque os reis esperavam o quê? Os reis esperavam uma solução do problema da água, mas o profeta, o homem de Deus, a palavra de Deus, queria entregar uma manifestação do céu. Confie que o céu está trabalhando em teu favor. Amém? Você não está vendo isso, eu não estou vendo isso, mas a palavra de Deus fala isso. Então quando o céu trabalha em nosso favor, irmãos, a gente faz o quê? A gente obedece e a gente cava. E quanto mais cavarmos, mais buracos abrimos. E quanto mais a água vem, mais depósitos da bênção, da água do Senhor, eles vão ficando sobre o vale. Eles vão enchendo o vale da sua casa, o vale do seu emprego, o vale da sua família. Porque daí, irmãos, nós não estamos com qualquer conteúdo, nós estamos nos alimentando, matando a nossa sede com a água da vida. Com a água da vida, com a água que é do céu, coisas que nós não vemos, mas coisas que nós podemos ter pelo sobrenatural de Deus. E no 18 diz: mas ainda assim é pouco aos teus olhos. Eles queriam água para sobreviver, para dar água para a bicharada, para dar água para os soldados, para poder ter força, para poder guerrear. Mas o profeta, o homem de Deus, disse assim: dá uma segurada, acalma teu coração, porque o que vai descer de água ainda é pouco para aquilo que eu vou fazer. Eu não vou só dar água, tu não vai sobreviver somente, povo, tu não vai somente sobreviver, igreja, tu não vai somente sobreviver, família, tu vai receber a vitória que eu já tenho para ti. É isso que o profeta disse.
é pouco ainda para os olhos do Senhor. Por isso que eu disse no início, nós precisamos saber o Deus que nós servimos, meu irmão. Nós precisamos saber quem nós somos, aonde nós estamos e a quem nós servimos. Porque se nós não soubermos aonde nós estamos, nós não vamos cavar. Por quê? Porque às vezes aonde nós estamos, a situação que nós estamos passando, o chão está duro, o chão está ruim, está pedregulho, está ruim de cavar, está escuro, não tem como cavar. Onde é o lugar certo, onde não é? O lugar certo é onde Deus mandar. Quando Deus disser, cava, cava, irmão. O que é cavar? Vou vender uma chipa agora, a chipa da bênção? Não vai ter ali no final a chipa da bênção para você levar para casa, não. Como que nós cavamos, irmão? Como que nós cavamos, igreja? Como de mar? O que mais? O que mais? Em adoração, em busca, em certeza que Deus é maior do que todas as nossas dificuldades. Sabe, irmãos, a certeza de viver uma cultura de um novo tempo, sabe, viver uma experiência nova com Deus. Alguns dos irmãos, eu desde eu não sei fazer a conta, mas 96, enfim, mas muito antes, desde os 8 anos, então, que eu já venho, já vivo Cristo na minha vida, e às vezes a gente passa uma temporada vivendo a mesmíssima coisa de sempre, sobrevivendo o Evangelho, sobrevivendo na presença de Deus. Cruzes, credo, que pobreza quando Deus diz que sempre tem um novo, sempre tem um vinho novo, irmãos. Agora, se eu quero viver como um odre velho, eu vou me arrebentar. Nós precisamos renovar a nossa vida, nossa busca com o Senhor. Então, a cultura de um novo de Deus é gerada a partir de homens e mulheres dispostos a cavar, mesmo sem ver, a fé no profeta, a fé na palavra de Deus. E a maioria espera grandes coisas, fazendo sempre igual sempre fez. Foi uma concordância horrorosa no português, vou melhorar. A maioria espera coisas maiores, fazendo sempre o mesmo. Tem como alcançar coisas maiores fazendo a mesma coisa sempre, irmão? Orando os 3, 4 minutos do dia sempre? Lendo, hoje eu vou ler meus 6 versículos. Tem como alcançar coisas maiores, irmãos? Não tem. A gente precisa cavar, ter fome e sede do Senhor, buscar no Senhor. A terra está dura, cava. Vai ajudar o pastor agora. Agora tu vai ajudar o pastor. Eu vou dizer o que está a terra e você vai me incentivar, dizendo cava. Tá bem? Beleza? Vamos treinar. A terra está dura. Beleza, é isso aí. Está escuro. Eu estou sozinho. Está tudo dando errado. Agora eu passo isso para vocês. Cava. Não para de cavar. Não larga a ferramenta. Não larga, irmãos. Não larga. As tuas mãos vão estar ocupadas sempre. A tua mão sempre vai estar ocupada, irmão. Com a tua mão ocupada, tudo que te oferecerem do lado, acho que dá para ouvir bem, pastor. As tuas duas mãos ocupadas, irmãos. Qualquer coisa que te oferecer, qualquer coisa que o inimigo quiser te oferecer, você não vai receber, porque você está muito ocupado no meio de um propósito, no meio de uma missão do Senhor. Está muito ocupado, suas mãos não podem ser tiradas desse lugar, se você permanecer com as mãos cavando no propósito. Se você continuar com os seus olhos na palavra do profeta,
sei lá, qualquer balde. Balde que ele te oferece. Eu não sei o que ele te oferece. Eu sei contra o que eu luto. Eu luto todos os dias. Todos os dias eu consigo vencer, irmãos. A partir do dia que eu entendi que as minhas mãos, elas não podem soltar propósito. Eu tenho um propósito para a tua vida, irmão. Não larga disso. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os teus olhos permaneçam fitos no Senhor, o teu Deus, o teu Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Você não tem mais tempo para perder. Você tem um propósito. Você tem algo para construir, irmãos. Se você cavar as cisternas, Deus vai enviar a chuva. Glória a Deus. Se você crê nisso, coloca de pé.